Boa tarde, meu nome é Matheus Micadei Marzo, eu sou aluno de doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou aluno do professor Carlos Roupen. A nossa área de pesquisa é grafos e fizemos um trabalho, na verdade foge um pouco da nossa área, mas como é um assunto muito importante, quisemos deixar alguma colaboração nesse sentido. Então a gente juntou o que a gente achou de mais interessante e que ainda a gente não viu sendo feito de uma forma muito concreta em relação às simulações da Covid-19. Tem alguns atributos que a gente queria adicionar, a gente gostaria de ter visto essas simulações e do jeito que a gente pensou a gente não encontrou. Então é sobre isso que é o nosso trabalho. Eu vou apresentar rapidamente, né? Mas tem o artigo que a gente fez referenciado. Se alguém ficar com alguma dúvida, pode consultar aquele artigo, pode escrever para mim, para o professor Carlos, e a gente vai estar à disposição para tirar essas dúvidas. Então, a gente fez um modelo discreto, CIR, que é um modelo de suscetíveis, expostos, infectados e recuperados. Então ele divide a população das cidades, no nosso caso do estado do Rio Grande do Sul. Para cada cidade a gente tem uma divisão em 4 tipos de população. No início a maior parte da população começa como suscetíveis e ela passa por mais 3 etapas, que é o exposto é quando a pessoa foi exposta ao vírus, mas ainda ela não transmite. O infectado é a pessoa que foi exposta e já transmite o vírus, e o recuperado é a pessoa que foi exposta, mas não transmite mais o vírus. Então, a gente tem a divisão do estado em cidades e a divisão das cidades em quatro tipos de populações. E essas populações se movimentam entre as cidades e dentro do estado. Então, para representar essa movimentação das pessoas, a gente dividiu as cidades em dois estados, podemos dizer assim. A gente tem as populações naturais das cidades, que é aquela informação que a gente retirou do IBGE, que são a população da cidade em si. E a gente tem a população considerando os deslocamentos, que a gente chamou dos conglomerados populacionais. Então, algumas cidades têm um trânsito maior, né, tem um deslocamento maior, acabam ficando com conglomerados populacionais maiores e outras menores. E essa informação a gente levou em conta a distribuição de estudo e trabalho. E essas informações a gente também tirou do IBGE. Então, levando essas duas coisas em conta, a gente pensou em como o nosso modelo iria funcionar dentro de cada cidade, né? Como a transmissão acontece a partir do momento que você tem o deslocamento. Então eu não vou gastar tempo explicando cada fórmula aqui, né? Porque não tenho esse tempo, mas eu vou falar levemente das nossas hipóteses. Então, uma das hipóteses que a gente fez é que cada pessoa se encontra com um determinado número de pessoas por dia. E nesses encontros só acontece uma nova infecção, esse INIUI. Esse INIUI significa novos casos na cidade I no tempo T mais 1. Então só acontece um novo caso quando você tem um encontro entre duas pessoas que não estão em isolamento, que é esse beta J. Então por isso você tem um quadrado aqui. E entre um suscetível e um infectado. Então as outras duas populações elas não interferem na taxa de novos infectados. Então quando você faz essas suposições, essa fórmula ela surge naturalmente. Vocês podem ver a demonstração dela um pouco mais detalhada no artigo ou mesmo escrever para a gente. Então os suscetíveis passa a ser quem já era suscetível antes menos quem se infectou agora.
Os infectados é todo mundo que foi infectado e não está mais na categoria dos expostos, né? Ela já passou do período dos expostos, que a gente supôs ser 3 dias. E os recuperados é quem passou o período da que a probabilidade da pessoa contaminar um novo suscetível se tornou muito baixa, a gente passa a considerar ela um recuperado. Essa informação a gente também retirou da Organização Mundial de Saúde. Então essa é a dinâmica da transmissão em cada cidade. E com esse modelo a gente fez a simulação para o estado, como eu falei, para o estado do Rio Grande do Sul. Só que aqui eu vou trazer só dois resultados, porque não cabe todos. A gente escolheu 167 cidades, mas aqui eu vou trazer só da capital e do estado em si. Então quando a gente faz a simulação, aqui eu someio o número de casos ativos no estado inteiro. Eu pego uma semana de dados e a partir daí eu rodo a minha simulação. Então quando a gente rodou essa simulação levando em conta a taxa de isolamento observada em cada cidade, o que a gente teve é que o modelo ele superestima um pouco, aparentemente superestima um pouco o número dos casos ativos, né? Depois de 41 dias, depois de testar durante 41 dias, a gente chegou a ter um pouco mais de 20 mil casos ativos e os casos reais no estado estavam um pouco abaixo de 10 mil, aparentemente. Quando a gente faz a mesma simulação sem levar em conta a taxa de isolamento, os casos reais continuam próximo dos 10 mil e a simulação aponta que a gente teria mais de 140 mil casos ativos se não tivesse sido implementada nenhuma política de isolamento. Quando a gente pega esse mesmo teste, essa mesma simulação e coloca só para a capital, para Porto Alegre, então a gente tem a simulação rodamos a simulação para Porto Alegre, no final de 42 dias, a gente tem que Porto Alegre estava com um pouco mais de 1.300, quase 1.400 casos ativos, e os casos reais estavam em 1.100. Então a gente percebe que a qualidade da simulação foi muito melhor para Porto Alegre, por exemplo, que quando você soma todas as cidades. Em algumas cidades, principalmente cidades grandes, a simulação ela se mostrou muito melhor. Esse modelo que a gente propôs se mostrou muito melhor do que para cidades pequenas. Quando você faz a mesma simulação sem levar o isolamento, né, a taxa de contágio também parece história também, né? Passa de 12 mil casos ativos no final de 40 e poucos dias e os reais continuam ali perto do 1.000. Então, esse modelo propõe, né? Ele propõe que a gente olhe um pouco para como foi o desempenho das medidas de isolamento. E também ele é interessante porque as cidades grandes, por exemplo, como Porto Alegre, a influência delas se espalha de forma muito rápida para as cidades vizinhas. E esse modelo permite acompanhar esse tipo de coisa, esse tipo de movimento. Então, às vezes, as cidades vizinhas de Porto Alegre, por exemplo, podem não estar ou de alguma cidade grande qualquer, podem nem não ter uma taxa de isolamento tão grande, mas elas acabam se beneficiando das medidas de isolamento de uma cidade maior. E também o contrário também é verdade. Então, essa foi a nossa ideia, né? E é isso que eu quero que seja isso, esse projeto nosso também é isso, apresentar algumas ideias. E se ficou alguma dúvida, escrevam pra gente e a gente vai ter prazer em conversar sobre isso. Tá bom? Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.